Gostaria de saudar a cada um de vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de falar também que não sei pregar. Eu não estudei. Gostaria hoje de compartilhar só um pouquinho daquilo que o Senhor tem tratado no meu coração nessas últimas semanas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19. Desde já eu agradeço muito essa oportunidade de poder estar aqui, ao meu amigo Marlon, pastor João, ao pastor Andy. Thank you for this opportunity. E agradeço a cada um de vocês por vocês estarem aqui, acreditando que Jesus tem o poder para fazer aquilo que a gente não pode, para transformar aquilo que a gente não consegue transformar. E eu estava pensando e falando com Deus esses dias sobre as fases da nossa vida, as fases que a gente enfrenta, as fases que a gente passa. E tem momento da nossa vida que a fase é tão boa, a fase é tão alegre, são momentos de tantas alegrias, de tantas felicidades, de tantas conquistas, sabe? E a gente começa a batalhar, a lutar por aquilo que a gente quer, sabe? Com tanto entusiasmo, com tanta força. E às vezes as dificuldades não são problemas pra gente, sabe? Ela aparece, mas a gente busca força, a gente tenta, não consegue, de novo, não consegue, luta de novo até a gente conseguir. Mas existem fases da nossa vida em que as coisas já não são tão fáceis assim, em que a gente não está com tanta força assim, ou que a gente olha para a gente e vê a gente tão pequeno, tão fraco, e as dificuldades tão grandes diante da gente. E como é que a gente faz para entender as fases dessa vida? E como é que a gente faz para saber qual é a decisão que a gente tem que tomar nas fases da vida? Ou o que a gente tem que escolher fazer nas fases que a gente enfrenta? É tão difícil. Para a gente que é mais novo, eu acho que é mais difícil ainda decidir, escolher, fazer o certo, continuar, em alguns momentos até se resguardar, ficar quietinho, esperando o momento certo de decidir, esperando o momento certo de voltar a trabalhar e a buscar aquilo que a gente tanto precisa ou tanto a gente quer. E eu falei, Senhor, me confirma se é isso. Me confirma se é isso. E hoje cedo eu estava com meu coração angustiado, preocupado, nervoso. E eu, Senhor, eu não sei se é isso que eu tenho que falar, se é isso que eu devo falar, fala comigo. E eu fui trabalhar à tarde. Quando eu cheguei lá, antes de eu vir embora, a senhora falou assim, olha, para onde você está indo hoje? Eu falei, eu vou para a igreja. Ela falou, quando você estiver na igreja, ora por uma família de alguns vizinhos aqui, porque a senhora de 62 anos, ela se matou. Ela tirou a sua vida há 2 anos atrás. Eu fiquei triste, falei, pode ter certeza que eu vou estar orando sim. E quando eu saí, a palavra que o Senhor me deu foi, é isso que você precisa falar. As fases da nossa vida. E o que a gente precisa fazer. E no texto do Evangelho de João diz assim, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa. Eu vou ler de novo. Trancada as portas da casa, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E aí a gente começa a ver um pouquinho do ministério de Jesus, ou a gente começa a pensar um pouco do ministério de Jesus aqui na terra. Ele começou quando ele tinha seus 30 anos de idade, e o ministério de Jesus aqui na terra durou por 3 anos. Sabe, um ministério diferente de qualquer ministério.
um momento diferente de qualquer momento. Uma situação que as pessoas daquela cidade começaram a viver e a passar, que eles nunca tinham visto ou nunca tinham experimentado. O ministério de Jesus era um ministério que envolvia amor, era um ministério que envolvia dedicação, era um ministério que envolvia empatia, e tudo que ele fazia e todas as suas atitudes eram movidas por compaixão ou por amor, ou para tocar e transformar a vida daqueles quem ele encontrava. E no momento, nesse período do ministério de Jesus, ele decide não seguir esse ministério sozinho, não enfrentar esse ministério sozinho. E ele escolhe 12 discípulos para o seguirem nessa caminhada, para aprenderem com ele nessa caminhada, e após o período dos 3 anos, darem continuidade a esse ministério aqui na terra. E quando Jesus escolhe os discípulos, a gente percebe que ele não escolhe os mais importantes da sociedade. Ele não escolhe os mais ricos da sociedade. Ele não escolhe aqueles que aos olhos da sociedade eram os mais perfeitos, aqueles que faziam tudo certo como deveria ser. Não, a escolha de Jesus não foi essa. Jesus preferiu escolher alguns pescadores, algumas pessoas simples, humildes, e que talvez aos olhos dos homens não tivesse tanto valor assim, sabe? E em uma das escolhas de Jesus, ele também escolhe um publicano. Mateus era publicano, um cobrador de impostos para o governo romano, e as pessoas daquela cidade falavam que os publicanos não tinham uma boa fama. Eles não eram vistos como boas pessoas, não. Era como aqueles que roubavam, ou aqueles que estavam pegando dinheiro ilicitamente para apoiar o governo romano. Mas Jesus escolheu ele. E agora a gente tem 12. Jesus tem 12 discípulos. E esses discípulos começam a caminhar essa trajetória de Jesus com ele. E eles começam a aprender coisas novas com Jesus. E até mais do que isso, eles começam a ver tantas coisas que Jesus fazia. Tantos milagres, cura, libertação, restauração. Mas o chamado dos discípulos não era simplesmente para viver milagres, ou só para desfrutar de alguns milagres. O chamado de Jesus para ele era para que eles tivessem um relacionamento mais próximo. Era algo maior do que uma cura. Era muito maior do que uma libertação. Andar com Jesus, estar perto de Jesus, aprender com Jesus, ser corrigido por Jesus, ouvir o que Jesus falava, ouvir como ele ensinava, ouvir as decisões e ver as decisões que ele tomava, ouvir as direções que ele dava. Isso começou a transformar a vida daqueles 12. E era para isso que Jesus chamou. Para que eles estivessem perto. Diferente da multidão que o seguia naquele momento glorioso, muitos no meio da multidão procuravam Jesus atrás de um milagre. Muitos no meio da multidão procuravam Jesus porque precisavam de uma cura. Ou muitos estavam ali atrás de Jesus porque todos naquele momento falavam dele. A fama era grande, momento glorioso do ministério de Jesus, sabe? E uma das coisas muito interessantes que acontecia e que os discípulos podiam observar é que todas as vezes que Jesus falava uma palavra, declarava um verbo. Eu nunca fui muito bom em português na época que eu estudava, mas eu lembro que uma professora que eu admirava muito, ela ensinou a gente como usar, como colocar ou identificar que o verbo ele está no modo imperativo. E todas as vezes que, na maioria das vezes que o verbo está no imperativo, ele está expressando uma ordem, ele está expressando uma vontade. Quando a gente fala faça, isso é o verbo imperativo
exigindo que alguma coisa fosse feita. Quando a gente fala vá para algum lugar, é o verbo no imperativo exigindo que alguma coisa acontecesse, sabe? E quando Jesus fala algumas vezes, usa algumas vezes, ou melhor, muitas vezes, o verbo no imperativo, não era simplesmente uma ordem que saía da sua boca. Quando Jesus falava e usava alguns verbos no imperativo, junto com a sua palavra, vinha também um poder do alto, um poder de Deus para que aquilo que ele tinha ordenado acontecesse, coisas, muitas delas, que os seres humanos não conseguiriam fazer. Sabe, em um certo momento ele estava em Betânia e o seu amigo Lázaro tinha morrido, e isso já tinham 3 dias se passados. E ele estava dentro do túmulo, morto, tapado, e Jesus chega naquela cidade e fala, tira a pedra do túmulo, abre o túmulo. Jesus, mas já tem 3 dias que ele não morreu. Tira a pedra. E Jesus fala bem assim, ó, usando no imperativo, Lázaro, vem para fora. E olha, para um morto sair, se não tem ninguém que entre lá para tirá-lo, a única coisa que poderia acontecer é a vida voltar a fazer parte daquele corpo. E quando Jesus declara essa palavra, aquele morto que não tinha mais vida, a palavra de Jesus teve o poder de trazer de volta a vida. Ele se levanta e sai do túmulo vivo. A palavra de Jesus não era simplesmente uma palavra, era uma palavra que tinha poder para fazer acontecer. Sabe quando ele chega naquele momento em que ele estava no barco dormindo e a tempestade era tão forte e o vento era tão forte e os discípulos falavam assim, a gente vai afundar, a gente vai afundar, e eles correm, chamam Jesus que estava dormindo. Jesus vem para a proa do barco e mais uma vez ele usa a sua palavra no modo imperativo. E a palavra que ele tem é tão poderosa que até os fenômenos da tempestade obedecem à ordem que ele dá. E quando Jesus fala para o vento, vento, acalma-te, o vento parou de falar. Quando ele chega para o mar e ele fala, mar, para de se agitar. E as ondas começam a descansar. Essa é a palavra de Jesus. E esse era o momento em que os discípulos estavam vivendo do ministério de Jesus. Glorioso, milagres, renovo, força, libertação. Mas nem tudo na nossa vida é só coisa boa. Nem todos os momentos da nossa vida são só momentos bons. Nem todas as fases da nossa vida são como a fase da primavera, onde tem flores, onde as árvores estão floridas. Não. Existem momentos da nossa vida em que o céu parece que está cinza todos os dias. Que parece que a gente se levanta e que o mundo todo perdeu a cor. E a gente procura encontrar cor em algum lugar e a gente não consegue achar. Fases da vida. E agora Jesus, ele decide se entregar aos líderes daquela cidade, aos líderes da religião naquele momento. Agora Jesus, ele decide pegar tudo que ele tinha, tudo que ele era, e se colocar diante deles, para que ele fosse humilhado, crucificado e morto. E nesse momento de dor, nesse caminho de tristeza, não tem mais milagre. E nesse caminho, toda a glória que ele tinha por aquele momento, tinha se acabado. E eles pegam Jesus, prendem Jesus, e ao invés de eles oferecerem gratidão para Jesus por tudo que ele fez, ele é açoitado. Ao invés dele ser exaltado
por causa de tudo que ele fez, de receber elogios, louvores, como a gente fez aqui, eles pegam uma coroa de espinhos e colocam na sua cabeça. Ao invés dele ser colocado no mais alto lugar, ele é crucificado numa cruz. Sofrimento, dor, perda, renúncia. Que fase difícil. Que fase que Jesus está enfrentando. E por que ele escolheu esse caminho? Agora os discípulos têm uma interrogação na cabeça. Aquele que curava, agora não cura mais. Aquele que trouxe a vida, agora está sendo morto. Por que ele não se levanta? Ou por que ele não se manifesta e sai dessa cruz? Eles não conseguiam entender nem enxergar que tudo isso que Jesus estava enfrentando foi porque Ele me amou. De que tudo isso que Jesus estava passando foi porque Ele decidiu amar a cada um de nós. Tudo isso que Jesus estava enfrentando agora era para que você pudesse estar aqui hoje. Era para que um dia a gente pudesse encontrar paz. E os discípulos não conseguiam entender. Era um momento difícil. A crise era muito grande. A luta era muito grande. Sabe? E eles correm. Eles fogem. Os discípulos agora fogem com medo do que aqueles líderes poderiam fazer se eles mataram Jesus. O que eles poderiam fazer com os discípulos? E por causa do medo, eles fogem. Por causa da tristeza, eles fogem. Por causa da decepção, eles fogem. E diz o texto que depois da morte de Jesus, depois dele ter sido sepultado, colocado no túmulo e aquela pedra pesada fechar o túmulo para que ninguém o tirasse de lá, a guarda pretoriana, romana, é colocada ali na frente para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e depois falasse ele ressuscitou. Sabe, eles tomaram todas as precauções para que o corpo de Jesus continuasse ali e ali acabasse o ministério de Jesus. E junto com o ministério de Jesus, ali acabasse o ministério dos discípulos. E os discípulos entram para dentro de uma casa, como disse o texto que nós lemos. E eles trancam as portas. E eles ficam ali. Ninguém entra. Ninguém nos encontra. Ninguém vai tirar nossa vida. Vamos ficar aqui quietinho. Ninguém vai achar. Mas eles também não conseguem sair. Mas eles também não conseguem prosseguir na sua vida. Eles também não conseguem viver coisas diferentes, coisas maiores. Não. No mesmo tempo que eles trancaram as portas para que ninguém entrasse, eles trancaram as portas para que eles também não saíssem. E quantas vezes isso acontece com a gente também? Às vezes a nossa fase é uma fase tão difícil. Às vezes a vida traz tanta luta para a gente, tanta decepção, tanta afronta, tanta tristeza, tanta traição. Às vezes a vida bate na gente tão forte, bate, eu sei. E a nossa decisão é trancar as portas. A nossa decisão é fazer com que o medo tranque a porta, com que a decepção tranque a porta, com que a mentira tranque a porta, com que a traição tranque a porta. E ninguém consegue entrar. E muitas das vezes a gente não deixa nem ninguém descobrir que a gente está trancado. A gente consegue disfarçar o que a gente passa, o que a gente sente, o que a gente enfrenta, através de um sorriso. E as pessoas passam por a gente, mas não conseguem perceber o que está acontecendo aqui dentro do nosso coração.
E tem momentos que o que a gente passa dentro do coração ninguém consegue sentir, ninguém consegue ver, ninguém. E a gente não consegue mais seguir a vida, né? A gente não consegue nem mais desenvolver aquilo que a gente tanto queria, lutar tanto por aquilo que a gente queria alcançar, a gente não consegue mais, porque a gente está trancado, a gente está preso, como os discípulos estavam. Mas então, e eu acho que essa é a melhor parte da história, porque para os líderes romanos, tudo ali tinha acabado. Para a multidão, tudo ali tinha acabado. Sabe? E até mesmo pelos discípulos, tudo ali tinha acabado. Mas então, é nesse momento que veio Jesus. Pôs-se ali no meio e disse: paz seja convosco. Ele sabia de tudo que eles precisavam, e ele sabia que o que eles precisavam para continuar caminhando no ministério era paz. Jesus sabia que o que eles precisavam para continuar lutando e encarando a vida era paz. Mas não é qualquer paz. Não é paz que o dinheiro dá. Não é paz que as riquezas dão. E quando Jesus, só para te lembrar, e quando Jesus usa um verbo, uma palavra, uma frase no imperativo, ela vem cheia do poder de Deus para fazer acontecer. E agora Jesus aparece no meio deles e usa a frase no imperativo, vinda cheia do poder de Deus, dizendo: paz seja convosco. Paz seja com aquele que não acredita mais. Paz seja com aquele que sofreu tanta decepção, que chora e não acredita mais. Paz seja convosco. Mas como é que Jesus entrou ali? Estava tudo trancado. As pessoas não entrariam ali. Como Jesus conseguiu chegar? Como Jesus conseguiu enxergar, descobrir que eles estavam ali e entrar? A morte tentou prender Jesus dentro do túmulo, mas ela não conseguiu. A morte tentou aprisionar Jesus, encerrar o seu ministério ali, mas ela não conseguiu. Sabe, e a morte não foi o suficiente para impedir Jesus de entrar, de trabalhar, de realizar o seu ministério. Por amor a mim, por amor a você. Não vai ser uma porta trancada de decepção que vai impedir Jesus de entrar. Não vai ser uma porta fechada de mentira que vai impedir Jesus de entrar. Não vai ser uma porta fechada de tristeza, de depressão, de angústia que vai impedir Jesus de entrar. Ele já te viu e é por isso que você está aqui. Ele me achou e é por isso que eu estou aqui. Ele nos trouxe para dizer: paz seja convosco. Eu não sei qual é a fase da sua vida, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei como está o seu coração, mas talvez o seu coração hoje aqui esteja como o meu coração esteve há algumas semanas atrás. Talvez o seu coração esteja hoje aqui como o coração dessa senhora que achou solução na morte e tirou a sua vida. E às vezes a luta é tão grande que a gente só vê solução na morte. Parece que a morte é a solução para todas as coisas. Mas ainda bem que Jesus chegou. Mas ainda bem que Jesus apareceu. Para que o seu ministério continue. Para que a sua vida continue. Para que você não pare por aqui. Olha, isso que você está passando não é o final de todas as coisas, e por isso Jesus voltou. E Jesus conversa com os discípulos, e depois de algum tempo, os discípulos começam a dar prosseguimento ao ministério de Jesus.
Os discípulos, eles começam a anunciar o evangelho de Jesus. Agora, Jesus não estava mais aqui na terra fisicamente, já tinha mandado o Espírito Santo, mas agora os discípulos estão curando, os discípulos estão libertando, os discípulos estão falando do amor de Jesus, mas eles estavam trancados lá dentro daquela casa. As circunstâncias não mudaram. Os líderes daquela cidade, naquele momento, eles não mudaram. A sede e a vontade deles pela morte não mudaram. E às vezes, a situação que a gente enfrenta, ela não vai mudar. Às vezes, tudo que se levanta contra nós não vai mudar. Mas quando a gente passa um tempo com Jesus, mas quando a gente aprende a caminhar com Jesus, quando a gente aprende a ouvir Jesus, pode o mundo todo levantar e falar pra gente: não dá, acabou. Quando a gente escuta Jesus, é o suficiente. Ele não fez nada de mirabolante naquele momento, ele não fez o mundo virar de cabeça para baixo, não. Ele só chegou trazendo paz. Isso foi exatamente o suficiente que aqueles discípulos precisavam para se levantar, para abrir a porta e para continuar prosseguindo. Então nós queremos dizer para você que está aqui nessa noite, estar com Jesus, ouvir a palavra de Jesus, às vezes ficar quietinho, porque às vezes a gente não tem força nem para falar, mas pertinho de Jesus é o suficiente para no outro dia a gente ter força para abrir a porta e continuar o ministério. Abre a porta e continua o ministério. Abre a porta e continua prosseguindo. Abre a porta e continua acreditando. Abre a porta e volta a lutar. Abre a porta, olha para o céu. Às vezes a gente está tão preso dentro de casa que a gente nem consegue olhar para o céu e ver que Jesus continua vivo. A morte não segurou, a morte não o impediu. E se você quiser continuar, é só ficar perto de Jesus. É só gastar um tempo perto de Jesus, ouvindo a sua palavra. E todas as vezes que a palavra de Jesus é liberada, ela vai com poder para fazer acontecer. Eu queria te convidar, se você puder, abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos, olhar para dentro de você, olhar para a sua vida, olhar para o seu interior e perceber que tudo o que você está precisando, tudo o que nós estamos precisando é mais de Jesus, é mais de Jesus, é o suficiente para continuar caminhando. Mantenha os seus olhos fechados. Nós vamos entrar agora em um lugar de intimidade com Deus. Feche seus olhos. Ouça o Espírito Santo direcionando seu coração por tudo aquilo que você ouviu. E às vezes você viveu dias que você achou que estava aprisionado. Mas eu quero te dizer que Jesus pode entrar onde você está. Às vezes você viveu dias que você achava que você não ia conseguir. Mas eu quero dizer para você que Jesus conseguiu por você. Continua mantendo esse clima. O Espírito Santo vai tocar você e trazer esse entendimento de liberdade. A gente vai cantar uma música. Pode continuar nesse ambiente. Jesus quer te tocar. Sou livre.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Se você puder ficar de pé, tenho certeza que durante esse período o Espírito Santo já confirmou algumas coisas em seu coração. Mas vamos manter esse ambiente, continua com os olhos fechados. Não vamos deixar que a vergonha ou o irmão que está do lado seja uma pedra de tropeço para que a gente encontre Jesus nessa noite. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu tenho meditado durante essa semana sobre o que é felicidade. E felicidade é um dos poucos sentimentos que quando a gente pensa sobre, a gente liga a algo. Quando a gente pensa sobre felicidade, a gente pensa em porque a gente tem uma família boa, a gente é feliz. Porque a gente tem um carro bom, a gente é feliz. Porque a gente tem um trabalho bom, a gente é feliz. E essa semana eu tive uma experiência que eu estava trabalhando e eu comecei a chorar no banheiro. E eu lembrei que há 9 meses atrás, esse mesmo lugar que me fez chorar de tristeza, eu estava chorando de felicidade, porque eu encontrei a felicidade. E a felicidade não está no trabalho bom que eu tenho. A felicidade não está no trabalho bom, no carro bom que você tem. A felicidade é uma pessoa, e esse nome tem 5 letras, chama Jesus. E aproveitando aquilo que o Jefferson pregou, eu entendi em Deus que tem algumas pessoas que possuem um lugar aonde Jesus não entrou ainda. Mantenha os seus olhos fechados, por favor. E essas pessoas foram tocadas durante a pregação e durante esse momento de louvor, na qual nós já declaramos: nada além do sangue de Jesus. Nós já fomos libertos pelo sangue do Cordeiro perfeito, derramado na cruz do Calvário. E eu não quero que você tenha vergonha. A Bíblia diz que nós devemos ser como as crianças para entrar no reino dos céus. E a criança, ela não tem vergonha. Se você é uma dessas pessoas que quer que Jesus acesse esse lugar onde ninguém acessou ainda, levanta a sua mão que nós queremos orar por você. Levanta a mão mais alto, por favor. Consegue dar um passo aqui na frente, um passo de fé. Ninguém está te vendo. Quem está do seu lado, continua com o olho fechado. Só deixa a pessoa passar. Pode vir. Pode vir. Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele quer te tocar, Ele quer te curar. Agora é a hora, sabe? O sangue já foi derramado há 2023 anos atrás. A história foi dividida por antes de Cristo e depois de Cristo. Nós iremos disputar desse momento agora. Eu quero fazer um segundo pedido. Se você está aqui hoje e você fala: Marlon, eu lembro que lá atrás eu comecei a caminhar com Jesus, mas sabe, eu sinto que o fogo está acabando. E a fogueira, se você não joga lenha, meu querido, ela vai apagar uma hora. E eu estou aqui para dizer para você que agora é a hora de jogar mais lenha nessa fogueira. Se você é essa pessoa, eu quero que você levante a mão. Continue com os olhos fechados, quem não for levantar a mão e não for caminhar, por favor. É um momento importante, Jesus quer alcançar os seus filhos. Quem é essa pessoa? Pode vir aqui na frente, por favor. Ninguém está te vendo, não tenha vergonha. Jesus morreu na cruz por mim e por você, foi muito pior do que a nossa decisão hoje. Se você é essa pessoa, tem mais pessoas aqui?
E aproveitando, se você fala, Marlon, eu já ouvi falar de Jesus, mas eu nunca entreguei a minha vida para Jesus. Eu até conheço Jesus, mas eu achava que a felicidade estava ligada nas coisas que eu tinha. Mas hoje eu entendi que a felicidade está em estar em Cristo. Se você é essa pessoa que quer viver juntamente com Jesus, essa felicidade verdadeira, levanta sua mão, por favor. Amém? Tem alguém aqui? Aleluia. Pode só abaixar a luz, por favor? Por favor. Mantenha os olhos fechados se você não está aqui. E se você não veio aqui é porque você já está preparado para derramar algo sobre essas pessoas. Então ore por elas. Declare, a Bíblia diz que a nossa boca tem poder para abençoar, mas também para amaldiçoar. Sabe o que eu te pergunto? Derrama graça e abençoa essas pessoas nessa noite. Nós vamos começar orando e nós vamos transformar esse ambiente em um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente onde nós estávamos trancados, mas Jesus entrou. Jesus entrou para curar e nós declaramos cura. Quem for a galera que é do líder, está comigo, faz favor, vem orar aqui pelas pessoas. Vem orar, vem orar, vem orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo encontro que você tem com essas pessoas aqui nessa noite. Nós declaramos, Pai, poder, Pai, e graça, Pai, transformação. Nós declaramos fogo, Pai, aquele fogo que estava se apagando agora, Pai, em nome de Jesus, aceso novamente. Nós declaramos, Pai, um toque do céu, Jesus. Que o Espírito Santo, Pai, possa fluir e trazer graça, Jesus. Nós declaramos, Pai, que toda depressão, Pai, ela vai ser lançada fora agora em nome de Jesus. Toda crise de ansiedade, Pai, toda síndrome de pânico, Pai, agora em nome de Jesus curado, Pai. Nós declaramos, Pai, que na próxima semana nós ouviremos testemunhos de pessoas que foram transformadas pelo Seu Espírito Santo. Jesus, reacenda a paixão que foi perdida. Jesus, caminha e toca cada um que está aqui nessa noite. Nós queremos que as pessoas tenham um encontro verdadeiro com você, Jesus. Jesus, não existe vida melhor do que estar em sua presença. Jesus, nós declaramos, Pai, liberdade para que o Senhor flua. Liberdade para que o Senhor flua e o Senhor toque cada um, Jesus. Continua fazendo, Jesus. É o tempo do filho voltar para casa. É o tempo de nos encontrarmos com você. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Sim, Jesus, mais. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Eu tenho a convicção que Jesus já curou essas pessoas. Amém. E você que está aqui na frente, olha para trás e veja hoje que você ganhou uma nova família.
Aleluia, Jesus. Você nunca esteve sozinho, sabe? Eu vou contar até 3, e a gente vai virar pra lá, e todo mundo que tá aí no fundo vai gritar, seja bem-vindo! Então vamos lá, hein? Vamos lá, hein? 1, 2, 3! Seja bem-vindo! Amém! Amém, amém, amém. A gente está encerrando. Sou muito grato pelo que Deus tem feito e o quanto Ele foi revelado aqui nessa noite. E nós temos a convicção, eu tenho a convicção através da fé, que nós colheremos testemunhos de pessoas que foram curadas, transformadas e encontradas por Jesus nessa noite. A gente vai ter lá embaixo depois o Comes e Bebes, não vai embora. É um tempo de comunhão também, pra gente estar juntos. Mas eu quero dizer pra vocês que, independente do que aconteça, saibam que vocês têm aqui uma família. Que vocês têm aqui pessoas que você podem contar, sabe? Que querem caminhar juntos. Você nunca esteve sozinho, você nunca vai estar sozinho, primeiramente porque Cristo está com você. Mas até Cristo, ao caminhar, Ele escolheu 12 discípulos, porque eu e você iríamos caminhar sozinhos. Você tem família aqui, sabe? Você está em família, você não está sozinha. Gostaria de finalizar aí com 2 Coríntios 3:14. E assim que a gente terminar, abraça quem está do seu lado, abraça o seu irmão, deseja para ele um resto de semana abençoado. Coloca aqui, profético. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Todos dizem amém. Aleluia! Palmas para Jesus!